Ainda dentro de reutilização, tem uma última técnica de reutilização aqui, que é a chamada linha de produto de software. Essa é uma parte que eu particularmente acho interessante, porque é uma coisa bem alinhada ao estado da arte, vamos dizer assim, da academia, de pesquisa. Tem muita coisa nova e tem grandes empresas adotando os conceitos, que é um conceito simples que ele vai ver na aula de hoje, adotando esses conceitos associados à linha de produto de software. Então, vamos pegar uma definição bem básica aqui de linha de produto de software, para quem não conhece. Por exemplo, está no site do SEI, que é o Software Engineering Institute, que é o Instituto de Engenharia de Software, que define linha de produto de software como um conjunto de aplicações definidas em uma arquitetura em comum e que compartilham componentes. Um conceito importante aí é que são várias aplicações, não é só uma. Já tem coisas em comum, a definição chama de arquitetura em comum. Tem muita coisa que é em comum entre um sistema e outro. E elas compartilham vários componentes. Então são vários sistemas, mas tem muita reutilização ali. Então elas têm uma arquitetura em comum, elas têm componentes compartilhados. A segunda definição que eu peguei no livro de linha de produto de software, do Claspo, ele diz que a engenharia de linha de produto de software, então você adotar linha de produto na sua empresa, é um processo de desenvolvimento de aplicações que estão usando uma arquitetura comum e customização. Então, de novo, falei da parte em comum, da arquitetura em comum. Então, tem em comum com a definição anterior, linha de produto de software definido como aplicações que estão numa arquitetura em comum e que compartilham componentes. A engenharia, então, seria você definir essas aplicações, desenvolver essas aplicações que têm essa arquitetura em comum e que tem customizações. Então, essa customização aqui é um termo que não aparece na primeira definição, por isso até que eu coloquei a segunda, que eu acho que é um termo importante no contexto de produto de software. Então, o conceito de produto de software é bem simples, é você utilizar o máximo possível. Então, linha de produto de software vem do conceito de linha de produção, que é você fazer o mais automatizado possível com reutilização em larga escala para aumentar a sua produtividade, diminuir custo. Então, esses são os conceitos básicos aí de linha de produção e de linha de produto de software que tem derivado desse conceito. Aí a questão é como aplicar esses conceitos em software. Então, linha de produção, se você pensar em hardware, vai pensar na linha de produção da Fiat, em Betim, tem lá os carros sendo montados automaticamente, ou boa parte automaticamente pelas máquinas, e aí vai sair praticamente um carro atrás do outro lá no final da linha de produção. Então isso para hardware é relativamente simples. Pensar numa forma linha de produção de chips de computador, vai lá sair um chip atrás do outro, boa parte do processo é automatizado. Em software é um pouco mais complicado, mas o conceito é adaptado daí, essa ideia de você produzir em larga escala. Mas no software tem um conceito de customização que às vezes você não quer, os clientes não querem o mesmo produto, eles querem um produto um pouco diferente, então você tem que customizar também. Então tem reutilização em larga escala, para produzir em larga escala, é geralmente criada a partir de várias aplicações no mesmo domínio, então você tem que ter essa arquitetura em comum, esse domínio em comum aí, onde as várias aplicações têm coisas semelhantes, tem muita coisa semelhante, por isso que faz sentido você pensar numa linha de produção ou numa linha de produto. Mas não fala, definição de produto de software não fala de tecnologia especificamente. Você pode aplicar várias técnicas para reutilização. Pode aplicar, por exemplo, o conceito de frameworks. Posso ter um framework da minha infraestrutura em comum, por exemplo, minha arquitetura em comum, e eu plugo as várias partes. Posso usar componentes, tá? Tem várias coisas aqui que são comuns para esse domínio, e aí eu vou compor elas de diferentes formas, vou ter diferentes produtos, mas que compartilham, que reutilizam em larga escala. Posso ter outros conceitos, padrões, APIs, os vários conceitos de reutilização que a gente já viu aqui na disciplina, podem estar associados à linha de produção, à linha de produto de software. Então, o conceito de linha de produto de software é um pouco mais geral, tipo gerencial. Não importa a tecnologia que você vai usar no final, mas o conceito é que você vai tentar maximizar a reutilização, vai fazer uma reutilização em larga escala. Então, vou fazer uma analogia com fábrica de automóveis, por exemplo, que é de onde veio o conceito de linha de produtos, lá da Ford. A ideia é parecida. Então, lá na Ford, quando ele criou a ideia de linha de produção, era você automatizar o máximo possível, e aí você teria muita reutilização, automação, e aí mais produtividade com menos custo. Então, conceito de reutilização em larga escala. Então, a parte de cima da figura é justamente essa ideia inicial aí do que seria linha de produção.
Mas com o tempo, a própria Ford e outras empresas que adotaram esse conceito de linha de produção, percebeu que os clientes não ficavam muito satisfeitos com o mesmo produto sempre. Eles queriam ter um produto único. Então, o prefeito tem o mesmo carro que o vereador, que tem o mesmo carro que o, sei lá, que o vendedor de sorvete, que tem o mesmo carro que não sei quem, que o motorista, ficava um pouco distante. Então, as pessoas queriam ter um software, ou melhor, nesse caso aqui, um carro que identificasse com a sua personalidade. No meu caso, eu sou, sei lá, mais conservador, então eu quero um carro mais maior, sei lá, com 4 portas, com porta-mala grande, porque eu tenho família grande. Uma outra pessoa que é jovem, 18 anos, quer sair para balada com um carro que é um carro, sei lá, conversível. Então, um carro pequeno. Então, as pessoas querem produtos únicos que se identificam com a sua personalidade. Então, daí vem o conceito de customização. Na parte de cima passa esse conceito de reutilização em larga escala, que é o tentar automatizar e baixar os custos. E a parte de baixo ali o conceito de customização, que é tentar entregar um produto para o cliente, que é o produto que o cliente se identifique com aquele produto, não seja um produto genérico que serve para qualquer um. Então temos vários carrinhos aí, verde, amarelo e vermelho, passando essa ideia de que são produtos específicos para cada cliente, para atender necessidades específicas de cada cliente, mas de certa forma composta a partir de coisas utilizadas. Por exemplo, nesse caso, as rodas têm várias possibilidades de rodas, mas elas são combinadas com várias possibilidades de capô, por exemplo, várias possibilidades de volante, várias possibilidades de banco, seja banco de couro, banco de tecido, e no final das contas você tem os vários produtos que reutilizam os vários componentes isolados. É como se fosse usar Lego, e independente de como você monta os pedacinhos de Lego, você tem diferentes resultados. Então essa é a ideia de produção em larga escala, com reutilização, mas customização também. Usando esse conceito para software, para a linha de produto software, qual que é um dos benefícios que você tem com aplicar esse conceito de reutilização em larga escala com customização, que são basicamente os dois conceitos principais de linha de produto software? É você ter boa qualidade. Então volta lá naquele conceito de reutilização que a gente já viu antes. Quando você tem artefatos que já foram testados e foram usados por vários clientes, esses artefatos, esses componentes, tendem a ser de maior confiabilidade. Então, se você tem, por exemplo, esse componente, sei lá, de software calculadora, que roda em vários clientes que precisam de calculadora, se tinha algum bug, já foi detectado e já foi corrigido. Então, o meu componente de calculadora, ele é bem testado, bem robusto, tem alta qualidade. Então, essa que é a questão aí de melhoria de qualidade. Tem várias partes do software, por exemplo, várias peças do Lego, cada uma tem excelente qualidade. Quando você compõe seus produtos, tende a ter boa qualidade também. Então, seus produtos tendem a ter boa qualidade porque eles vêm de partes que já foram reutilizadas e que têm boa qualidade. Então, a linha de produto como um todo tende a ter boa qualidade. Então, essa transição de qualidade de cada parte para a qualidade do produto, para a qualidade da linha de produto como um todo, que são os vários sistemas daquela linha. Essa que é a justificativa, motivação para você aplicar esse conceito de tentar maximizar a reutilização na sua empresa, seria sinônimo de linha de produto de software. Eu vou passar agora por uma notação que é muito usada quando você configura produtos, ou nesse caso específico, linha de produto de software, que é o chamado modelo de característica. É uma notação bem conhecida, mas ela não está na OML. Então, a gente já viu vários diagramas da OML, como modelagem de software. Tem uma notação específica que é chamada modelo de característica, que é muito conhecida nesse mundo aí de engenharia de software para reutilização, especificamente linha de produto de software. Qual que é a ideia dessa notação? Basicamente, já tem um conceito chave aí, que é o conceito de característica, de feature em inglês, que seria uma parte, um requisito do sistema, uma parte que interessa para alguém. Então, a definição é que é uma propriedade observável e importante do sistema. Então, pode ser, por exemplo, um requisito. É como se fosse um objeto no sistema orientado a objeto. Mas aqui no conceito de linha de produção a gente chama de característica, porque não necessariamente é só um objeto. Pode ser um conjunto de objetos, pode ser um componente, pode ser qualquer coisa que é importante para alguém, por exemplo, um conjunto de requisitos, ou mesmo um único requisito. E aí você tem uma notação para representar essas características, que eu chamo de modelo de características. Daqui a pouco vai ficar um pouco mais claro quando eu der exemplo, mas só para apresentar esses conceitos elementares, que é o conceito de característica, que é uma parte do software que você quer considerar importante.
e o modelo de característica, que é o que representa essas várias possibilidades aí de característica do seu software. Tipicamente, cada característica tem um nome conciso que te dá a ideia de identificador, parecido com o nome de padrão de projeto. O padrão de projeto observa, tem um identificador, não precisa dizer mais nada. Então, como a característica pode ser um conjunto de requisitos, um conjunto de funcionalidades, então ele tem um nome conciso justamente para poder definir isso. O meu requisito aqui, o meu requisito é persistência. Então, não precisa ficar falando os detalhes de persistência, banco de dados, como que é conexão com banco de dados, como que eu navego com no CGIS. Então, eu tenho esse nome conciso para dizer persistência é uma coisa importante para mim, então vamos chamar de característica. É uma coisa que eu vou plugar e desplugar nos meus clientes. Então, esse é um conceito importante de característica também, que muitas vezes é uma coisa que você quer configurar. Você quer que um cliente A tenha, mas o cliente B talvez não precise. E aí você dá um nome específico para isso, um nome conciso, e aí chama de característica, porque não necessariamente são objetos, não necessariamente são um requisito. Mas é um conceito intermediário que envolve essas outras coisas aí, como requisitos, objetos, métodos, etc. Por que é importante você definir as características? Porque as características elas podem ser de 3 tipos: mandatórias, opcionais, alternativas. O que é o mandatório? Seria aquele requisito, ou aquela característica, usando a terminologia de dentro do software, que todo cliente tem. Vamos supor que eu tenho um sistema de e-commerce. Todo sistema de e-commerce que eu produzo na minha empresa, que eu desenvolvo na minha empresa, tem lá uma lista de itens que vão ser vendidos, lista de produtos que vão ser vendidos, das coisas que eu vendo no meu sistema. Então isso é uma coisa mandatória. Tipo, para mim ter um sistema de e-commerce, eu tenho que ter a lista de coisas a vender, de itens a serem vendidos. Então isso são coisas mandatórias, aqueles que estão encontrados em todos os membros da linha de produto, todos os produtos da linha, todos os sistemas que fazem parte da linha. Pelo menos com a linha de produto de software, são vários sistemas. Então, se todos eles têm aquela funcionalidade, então aquilo é uma característica mandatória. As variáveis podem ser opcionais e alternativas, como o próprio nome diz, opcional quer dizer eu posso ter, eu posso não ter. Quer dizer, o meu cliente A tem um carrinho de compra, o meu cliente B não tem carrinho de compra. Você já clica e é um clique e já vendeu. Não precisa ficar adicionando o carrinho e depois fechar a conta. Então, eu posso ter opcionais. Do tipo carrinho de compra, pode ser um opcional no meu sistema de e-commerce, nem todo sistema de e-commerce precisa ter o carrinho de compra. Alternativo, quer dizer, eu tenho várias opções, então tem várias alternativas para poder o cliente escolher. Então tem o meu cliente A que quer, por exemplo, pagamento via PayPal, tem o meu cliente B que quer pagamento via boleto bancário, tem o meu cliente C que quer pagamento por cartão de crédito. Então tem várias possibilidades de pagamento. Você disponibiliza essas várias possibilidades como alternativas, como características alternativas. Vou dar um exemplo concreto aqui para poder tentar deixar as coisas mais claras. Vamos supor que eu tenho um software para celular que roda em vários tipos de aparelho. Por exemplo, aqui na minha figura tem um aparelho Sony Ericsson, um aparelho HP e um aparelho Nokia. O software basicamente é o mesmo, mas tem algumas variações dependendo do aparelho. Então, por isso que são vários produtos que compõem uma linha de produto, vários sistemas de software que são semelhantes, compartilham várias coisas em comum, mas tem coisas específicas. Vamos ver alguns exemplos. O que é comum a esses vários softwares que estão rodando em vários celulares? Por exemplo, se o meu software aqui é para gerenciar fotos, vamos supor que seja um gerenciador de fotos de celular, aí eu tenho opções para visualizar as fotos, tenho opções para adicionar uma nova foto no meu gerenciador de fotos, apagar uma foto, editar a legenda da foto. Então, essa linha de produtos aqui, que é chamada de Mobile Media, a ideia dela é que é um gerenciador de fotos, tem coisas que são básicas, que a aplicação tem que ter. Se você quer ter um software dessa linha, da linha Mobile Media, você no mínimo tem que ter uma funcionalidade para visualizar, uma funcionalidade para apagar, uma funcionalidade para adicionar, uma funcionalidade para digitar a legenda da foto. Outras coisas são opcionais. Então note que o celular aqui da esquerda tem bem mais opções do que o celular da direita. Então as coisas que são em comum são justamente chamados mandatórios, ou características mandatórias. Então nesse exemplo aqui, o que são características mandatórias? São visualizar foto, adicionar foto, apagar foto, editar a legenda da foto. Então todo produto, todo software dessa linha de produto tem pelo menos essas 4 funcionalidades. Outras não são necessárias. Como que eu represento isso na minha anotação, que é a anotação de modelo de característica?
Eu tenho uma caixinha para representar uma característica, um retângulo. Tem um nome conciso, que é o que eu falei antes, porque pode ter muita explicação associada à característica. Mas para a anotação não ficar complexa, então tem um nome conciso que aparece na anotação. Então, por exemplo, o nome visualizar. Ou os 4 lá que apareceram antes: criar foto, apagar foto, editar a legenda da foto, visualizar a foto. E por que eu sei que elas são características mandatórias? Todos os meus produtos dessa linha possuem. Porque elas têm uma bolinha preenchida, bolinha preta, ou no caso aqui uma bolinha cinza escura. Uma bolinha preenchida quer dizer, essas características são mandatórias se você tiver um produto dessa linha de produtos, um software dessa empresa, você vai ter que ter essas funcionalidades que estão amarradas a uma bolinha preenchida. Aqui sim tem a característica Base Photo Operation só para poder ter uma raiz, porque como a gente vai ver daqui a pouco, essa notação ela é estruturada de forma de árvore. Então tem uma raiz da árvore e tem as 4 folhas aqui que são as 4 características mandatórias. Vamos ver então como que representa, qual que é o conceito de opcionais. Então características opcionais, como eu disse antes, seriam aqueles que alguns clientes têm e outros não têm. Por exemplo, se o meu celular tem câmera, faz sentido eu ter uma funcionalidade de tirar foto ou capturar foto. Se eu tenho um celular que é mais robusto, eu posso ter um algoritmo de ordenação rodando nele. Então eu posso ter uma funcionalidade que ordena as fotos por número de visualizações, que conta as visualizações e que ordena elas, por exemplo, no número de visualização. Sei lá, isso é periférico, mas algum cliente pode querer isso, então por isso que ele é opcional. Não é todo mundo que precisa de uma funcionalidade como ordenação por visualização. Alguns clientes podem querer e eu dou essa opção para o cliente decidir, por isso que é chamado de característica opcional. Algum cliente pode querer tirar foto para armazenar no álbum, então eu tenho a opção aí de capturar a foto, uma funcionalidade opcional, na terminologia que está usando, uma característica opcional. Como que eu represento isso? Bem parecido. De novo, retângulo representa a característica, é em formato de árvore, só que eu vou ter uma bolinha branca. A bolinha preenchida quer dizer mandatório, a bolinha branca quer dizer opcional. Então o cliente tem a opção de escolher se ele quer ou não quer ordenação, quer ordenar a foto pelas visualizações, quer ou não quer ter a funcionalidade chamada favoritos, característica favoritos. Basicamente favoritos aqui seria como se fosse a estrelinha do Gmail, onde você pode setar aquelas fotos para definir aquelas fotos que você gosta mais, e aí depois você pode filtrar só para aquelas fotos que tem estrelinha, filtrar pelas fotos favoritas. Copiar de um álbum para outro, opcional também. Alguns clientes podem querer todas as fotos do mesmo álbum, outros clientes podem querer copiar de um álbum para outro, organizar melhor as suas fotos, então opcional. Então aqui eu tenho 3 opcionais, 3 características opcionais, que o cliente tenha decisão se ele quer ou não quer no produto dele. O cliente não tem escolha sobre os mandatórios, o cliente tem escolha sobre os opcionais, ele pode querer ou não. Por último, os alternativos. Qual que é a ideia dos alternativos? É que o cliente pode escolher, mas ele tem que escolher uma daquelas opções. Por exemplo, tamanho de tela. Então, vamos supor que o cliente ele tem um celular com a tela maior, tela menor, mais resolução, menos resolução, então ele vai escolher o software adequado para o celular que ele tem, otimizado para o celular que ele tem, otimizado por hardware, por exemplo. Então o tamanho de tela pode ser, ou a resolução da tela, quer que seja com a tela, pode ser uma alternativa aí que ele vai escolher entre as várias opções. Qualquer representação, muito parecido com o anterior. As caixinhas são as features, tem um nome conciso, tem as bolinhas, e a diferença é que agora tem um arco aqui que diz que isso são alternativos. No caso do arco branco, está dizendo que é um alternativo short. O que quer dizer alternativo short? Quer dizer que você escolhe um e somente um. Se você escolher a tela 1, você automaticamente exclui a tela 2 e 3, mutuamente exclusivo. Você pode ter também a opção OR, que é o não exclusivo. Então qual que é a diferença? O short, você tem um arquinho aqui que é branco, quer dizer, é mutuamente exclusivo. Se você escolher um, você exclui as outras. E o alternativo não exclusivo, o alternativo OR, quer dizer que você pode escolher mais de um. Então, por exemplo, além de eu gerenciar foto no meu produto, no meu software, eu posso gerenciar também música. Então, posso ter um software que gerencia música e foto, posso ter um software que gerencia só música, posso ter um software que gerencia só vídeo, posso ter um software que gerencia todos os 3, foto, música e vídeo, qualquer combinação dos 3 aí. Então, essa que é a ideia do alternativo não exclusivo, é que eu tenho possibilidade de configuração, o cliente escolhe qualquer configuração que ele quer, e quando eu tenho um alternativo não exclusivo, eu posso escolher mais de uma opção das várias que tiver disponível. Aqui tem 3, mas pode ser um OR de 5, 10, N, não importa quantos.
Só vou mostrar que isso realmente é uma estrutura de árvore. Então a notação do modelo de característica, tipicamente ele é uma estrutura de árvore. Tem a raiz, que representa a linha de produto como um todo. Então a minha linha de produto, que é representada pela feature de característica mobile media. Aí tem os vários níveis. Quando está com a bolinha preenchida, quer dizer que é obrigatório. Quer dizer, tem que ter um gerenciamento de álbum, tem que ter uma forma de apagar e criar álbum, tem um gerenciamento de mídia, onde as mídias podem ser foto, música e vídeo, então alternativo não exclusivo aqui. Tem as bolinhas brancas não preenchidas, que quer dizer que são opcionais. Então tem opcional de copiar, tem opcional de enviar mídia por SMS, praticamente foto por SMS, ordenar, definir favoritos. Então você vê aí que a estrutura em árvore, onde você consegue representar o que é mandatório, todo produto tem que ter, o que é opcional, alguns produtos podem ter, outros não, o que é alternativo, pode ser SHOR ou OR, mutuamente exclusivo ou não mutuamente exclusivo. Então você dá a opção de escolha entre um conjunto fechado. O livro Somerville discute linha de produto de software, seção 16.3. A notação em particular ele cita, mas não explica em detalhes. Então, se alguém quiser se aprofundar na notação, eu sugiro literatura adicional aí, que é o livro do Crespo, Software Product Line Engineering, que tem mais detalhes da notação modelo de característica.